Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de probabilidades. Se você não viu o nosso vídeo anterior, vou deixar um card aí para que você possa pausar esse vídeo, assistir lá e depois você volta para conferir aqui. Agora nós vamos tratar dos métodos de contagem. Contagem, apesar de parecer um processo elementar, ela pode ficar bastante sofisticada no contexto correto. Em estatística, a gente vai usar os métodos de contagem para criar o que a gente chama de atribuições de probabilidade quando eu tenho um espaço amostrais finitos, além de outras questões. Vimos aqui um exemplo então para a gente contextualizar. Por muitos anos a Loteria Estadual de Nova York ela operou de acordo com o seguinte esquema. Os jogadores, né, eles escolheriam um bilhete com 6 números, entre 44 possíveis, então ele vai ganhar caso os 6 números que ele escolheu sejam sorteados. Então suponha que a gente quer calcular a probabilidade de ganhar nessa loteria. A ideia aqui basicamente é que a gente vai contar quantos grupos de 6 números existem entre os 44 possíveis. Então a gente pode estabelecer uma relação que vai nos dar uma atribuição de probabilidade. Mas antes disso a gente tem que estabelecer algumas condições. A primeira delas é o que a gente chama aqui de teorema fundamental da contagem. Imagina aqui que eu tenho um trabalho em que ele consiste de K tarefas separadas. Cada tarefa ela pode ser realizada de N maneiras diferentes. Ou seja, a primeira tarefa pode ser realizada de N1 maneiras, a segunda tarefa de N2 e assim por diante. Então dessa forma a gente pode dizer que o trabalho como todo ele pode ser realizado multiplicando as quantidades de maneiras possíveis em que cada tarefa pode ser realizada. Ou seja, N1 vezes N2, etc. até Nk. Esse resultado é bem intuitivo, né? Se a primeira tarefa pode ser realizada de N1 maneiras, a segunda de N2, então eu multiplico as duas, eu obtenho a forma de realizar as duas primeiras tarefas, depois eu multiplico pela terceira, etc. E aí eu vou chegar exatamente a esse resultado. Mais ou menos que esboça aqui a prova do teorema. Então, de volta com o exemplo da loteria, a gente tem que ver que o teorema fundamental da contagem, apesar de ser um ponto de partida, ele não se aplica exatamente para o caso em que a gente está tratando. Para poder ver isso, imagine, por exemplo, que eu tenho só dois números. A primeira retirada ela pode sair de 44 formas possíveis. Já a segunda, ela só pode sair de 43 formas possíveis. De modo que as duas primeiras retiradas, elas podem acontecer de 1892 modos diferentes. Agora note que se a pessoa pudesse escolher o mesmo número duas vezes, então eu teria uma situação em que a primeira retirada poderia ser de 44 números e a segunda retirada também seria de 44 números, o que somaria uma quantidade diferente de maneiras, 1936 maneiras, ao invés de 1892. Então a gente precisa acrescentar aqui mais um elemento ao nosso problema. Na verdade, o que a gente vai fazer é essa distinção entre um sorteio com e sem reposição. No caso da loteria, em que eu estou aqui é sem reposição, ou seja, uma vez que ele é retirado da urna, ele não retorna, de modo que os outros valores não podem assumir os números que já saíram. Já no caso que eu tenho com reposição, após uma retirada, eu devolveria o número para a urna e ele poderia sair novamente nas retiradas seguintes. Um segundo elemento crucial, então, para o problema de contagem, é saber se a ordem das tarefas ela importa. Por exemplo, no caso da loteria, tanto faz eu tirar 12, 37, 35, 9, 13 e 22, como eu tirar 9, 12, 13, 22, 35 e 37. Nos dois casos, a aposta seria ganhadora. Então, o caso da loteria é dito não ordenado. Mas já se a ordem dos números importasse, então eu estaria no caso dito ordenado. Assim eu posso estabelecer então 4 tipos de métodos de contagem: ordenado e não ordenado, com e sem reposição. Antes da gente adentrar em cada um dos 4 métodos possíveis, a gente pode estabelecer aqui mais uma definição conveniente. Para um número inteiro positivo n, eu estabeleço como sendo n com esse ponto de exclamação, que a gente vai chamar de n fatorial, como sendo o produto de todos os números inteiros menores ou iguais a n. Ou seja, n fatorial vai ser n, que multiplica n-1, n-2, etc, 3, 2, 1, assim por diante. E a gente também define por convenção que 0 fatorial é igual a 1. Então, voltando para o caso da loteria, a gente teria então 4 situações possíveis. No caso de números ordenados e sem reposição, então eu teria que o primeiro número pode sair de 44 maneiras, o segundo de 43, 42, 41, etc, até 39 maneiras. Posso resumir isso aqui como sendo 44 fatorial, lembra que o 44 fatorial ele ia continuar até 1, né? Dividido por 38 fatorial, porque eu ia fazer essa multiplicação e depois aqui vezes 38 fatorial, então eu divido em cima e embaixo e ia ficar com essa razão aqui. Isso vai me dar aqui aproximadamente aí 5 milhões de maneiras possíveis. Já se eu tivesse no caso da loteria que ela fosse ordenada e com reposição, eu teria o seguinte: como eu tenho reposição, cada número pode ser obtido de 44 formas diferentes. Então eu teria 44 vezes 44 vezes 44, ou seja, 44 elevado a 6, que daria aqui 7 milhões e 200 mil formas diferentes. Então no caso que eu tenho números não ordenados e sem reposição, eu estou no caso semelhante ao caso dos ordenados sem reposição, só que agora eu vou ter que tirar os casos que são ditos redundantes. E como é que eu faço isso? Como o ordenamento não importa, então tanto faz a sequência em que os números são obtidos. De modo que eu tenho que dividir o que eu obtive lá quando eu estava trabalhando com números ordenados pelo número de formas possíveis em que eu posso obter a combinação de 6 números. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. A mesma coisa que eu tinha antes, né? 44 vezes 43 até 39, só que agora eu tenho que dividir pela redundância, que são as formas em que eu consigo ordenar os números de 6 em 6. Então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6 fatorial. Então eu vou ficar com isso aqui, 44 fatorial, 6 fatorial, 38 fatorial, que vai dar aí aproximadamente aí 7 milhões de possibilidades. Antes de entrar no caso não ordenado com reposição, é interessante a gente estabelecer aqui mais uma definição. Para números inteiros não negativos, n e r, onde n é maior ou igual a r, eu vou definir o símbolo
exemplo, como sendo N com R aqui nesse parênteses, que eu vou ler N combinado de R a R como. Então, N combinado de R a R vai ser igual a N fatorial dividido por R fatorial, N menos R fatorial. Então, essa combinação aqui eu vou resumir nessa notação. Então, veja que o nosso caso de bilhetes não ordenados sem reposição pode ser escrito, então, por exemplo, como 44 escolhe 6. Ou seja, de quantas maneiras eu consigo tirar 6 números entre 44. Finalmente, a quarta e última situação na loteria em que eu teria um sorteio não ordenado e com reposição. Esse é o caso um pouco mais complicado. Nessa situação, ela é mais fácil a gente imaginar que existe uma atribuição aqui para os 44 valores e que os 6 vão ser sorteados entre todos eles. Como os dados são com reposição, então pode cair mais de um número aqui em cada caixinha dessa. Então, conforme o livro aqui, o número de bilhetes ele vai ser igual ao número de maneiras pelas quais a gente consegue ordenar, então, os 6 marcadores, né, entre os 44 espaços. Mas a gente pode reduzir isso mantendo controle sobre os arranjos dos marcadores das divisões nos espaços. Note que as duas divisões mais externas, essa e essa, elas não fazem parte do arranjo. Então, nesse caso, eu tenho que contar todos os arranjos das 43 divisões. Então, vai ser preciso contar todos os arranjos de 43 divisões e 6 marcadores. Portanto, a gente vai ter 43 divisões mais 6, vai dar 49 objetos. E esses objetos eles podem ser arranjados de 49 fatorial formas. E aí, para eliminar as observações redundantes, a gente tem que dividir por 6 fatorial, que é o número de marcadores, 43 fatorial, que é o número de divisões. De modo que a gente vai ficar com esse arranjo aqui. 49 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 43 fatorial, que vai dar aí quase 14 milhões de possibilidades. Então a gente pode resumir aqui os métodos de contagem nessa tabela. A gente tem os métodos com e sem reposição, ordenados e não ordenados. Sem reposição e ordenado, eu vou ter nessa situação N fatorial, N menos R, né? Que é o tamanho dos arranjos, né? No nosso caso aqui era 6, nosso N era 44. Ordenado com reposição, eu vou ter aqui N elevado a R. Ordenado sem reposição, eu vou ter N escolhido de R em R. E por fim, o não ordenado com reposição, eu vou ter N mais R menos 1 tomado de R em R. Então a gente pode agora gravar para que a gente queria esses métodos de contagem. Como a gente disse, esses métodos eles são úteis quando o nosso S, né, o nosso espaço amostral, ele é finito. No caso particular em que todos os elementos de S eles são igualmente prováveis. Dessa forma, então, a gente vai poder calcular as probabilidades de um determinado evento simplesmente contando o número de resultados no espaço. Veja aqui na fórmula. A probabilidade de um evento A acontecer vai ser a soma das probabilidades de todos os eventos que estão em A, que vai ser igual ao somatório de uns de todos os elementos que estão em A, ou seja, a contagem dos elementos que estão em A dividido por N. Então, aqui, isso vai ser exatamente o número de elementos em A dividido pelo número de elementos em S. Então, a gente pode usar as técnicas de contagem para descobrir quantos elementos tem A e quantos elementos tem S, divide um pelo outro. A gente vai ter aqui uma atribuição de probabilidade para o evento A. E é isso por hoje, é só. Até o próximo vídeo.